Eu quero convidar vocês, meus irmãos, para a leitura do texto que vai servir para a nossa reflexão nessa manhã tão agradável que o Senhor nos deu. O texto é Marcos, capítulo 15, verso de número 21. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Nós vamos ler o verso 21 do penúltimo capítulo do Evangelho de Marcos, que é o capítulo 15. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 15. Nós vamos ler o verso de número 21. Vamos ler juntos? E obrigaram a Simão Cireneu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. O que é? Dá muitas voltas e não sai do lugar. Quem lembra? O relógio. O que é? O que o nadador faz para bater o recorde? Nada. Vocês estão espertos. O que é? Quanto maior, menos se vê. A escuridão. Prometam que vocês vão rir no final. O que uma impressora disse para outra? Essa folha é tua ou é impressão minha? O que são vários pontinhos amarelos na parede? Fandangos alpinistas. O que o livro de matemática disse para o livro de história? Não me venha com história porque eu já estou cheio de problemas. O que é? Sobe, mas nunca desce. A idade. Última. O que é? Começa de forma involuntária e depois é voluntário, com prazer. Tomar a cruz. Nós vemos isso na história de Simão Cireneu. Ele não queria tomar a cruz, não. Mas depois a vida dele só fazia sentido seguindo o Mestre. Meus irmãos, a morte de Jesus Cristo foi completamente diferente das mortes dos demais fundadores de religião. Maomé morreu velho, aos 62 anos. Confúcio faleceu com 72 anos. Buda faleceu aos 80 anos de idade, Moisés aos 120. Jesus Cristo morreu jovem, com 30 anos aproximadamente, repudiado pelo seu próprio povo. Muitas vezes, Jesus Cristo falou sobre a sua morte violenta que se aproximava. Ele tratou disso no capítulo 8º, 9º, e no 10º capítulo do Evangelho segundo Marcos. Entretanto, Jesus nunca mencionou que iria morrer sem acrescentar que iria ressuscitar. A morte vicária, substitutiva, sacrificial de Jesus foi única, foi singular, foi excepcional, foi incomparável. Já parou para pensar que os evangelistas deram grande atenção à última semana do ministério público e terreno de Nosso Senhor? Cerca de 2/5 do Evangelho de Mateus, cerca de 3/5 do Evangelho de Marcos, cerca de 1/3 do Evangelho de Lucas e cerca de metade do Evangelho de João tratam dos acontecimentos relacionados à última semana do ministério público e terreno de Jesus. Sabe por quê? Porque a morte de Jesus traz salvação àqueles que creem.
Jesus Cristo nasceu para morrer. E essa verdade é particularmente expressada, ela fica especialmente clara no Evangelho de Jesus segundo Marcos. Diferentemente do Evangelho de Mateus e de Lucas, o Evangelho de Marcos não conta com detalhes a história do nascimento de Jesus. Parece que Marcos tem pressa. O relato de Marcos avança com uma certa pressa para a crucificação de Jesus, porque para Marcos esse era o evento que dava sentido para todas as coisas. Jesus nasceu para ser crucificado. Marcos entende que algo muito importante aconteceu e que mudou radicalmente a história, e é por isso que ele não pode aguardar muito tempo, ele não pode esperar muito tempo para falar a respeito dessa verdade. É por isso que há um tom ansioso em quase todas as frases que Marcos escreve. O capítulo 15 do Evangelho de Marcos começa com a cena do interrogatório de Jesus Cristo diante de Pôncio Pilatos, o procurador romano na Palestina na época de Jesus. No interrogatório, Pilatos não consegue identificar crime ou alguma acusação na conduta de Jesus. Entretanto, Pilatos pretendia se livrar de Jesus e agradar a multidão, de modo que ele entregou Jesus para ser crucificado sob o pretexto de crime contra o Império Romano. No entanto, o fato é que a indiferença de Pilatos fez diferença. Pilatos não conseguiu deixar as mãos limpas, ele apenas as sujou com o sangue inocente de Jesus. A Escritura está ensinando para nós o seguinte: quando o assunto é Jesus, não tem como ficar indiferente. Ou você crê ou você descrê. Ou você acredita ou não acredita. Ou você corre dele ou você corre para ele. Não dá para ficar indiferente em relação à história, em relação ao ministério de Jesus Cristo. Depois de condenado por Pôncio Pilatos, Jesus foi açoitado de forma violenta pelos soldados romanos. Os açoites romanos consistiam de um pedaço de madeira com várias tiras de couro presas a ele, tendo em suas pontas chumbo ou bronze ou pedaços afiados de ossos. Os açoites eram aplicados nas costas encurvadas e nuas da vítima. Geralmente, os açoites eram praticados por duas pessoas. Um batia de um lado e outro soldado batia de outro. Algumas vezes o resultado desse açoitamento era tão grave que os buracos deixados na pele deixavam expostas veias, artérias e, em casos mais extremos, até mesmo a alguns órgãos internos. Porém, o sofrimento de nosso Senhor apenas começou. Seu sofrimento apenas começou. Depois de ser açoitado, Jesus Cristo foi escarnecido pelos legionários romanos, que o consideravam apenas como um reivindicador do trono real. De acordo com os versículos 17 a 20, os soldados vestiram a Jesus com um manto de cor púrpura. Jesus foi despojado e foi açoitado. Imagine só você a dor que ele sentiu quando aquele manto de púrpura grudou no seu sangue. Os soldados também coroaram Jesus com uma coroa de espinhos. Os botânicos afirmam que a Palestina é uma das regiões do mundo onde há mais plantas espinhosas. E os soldados, com grande crueldade, torceram para Jesus uma coroa de espinhos, pois pretendiam saudar, escarnecer, zombar daquele que se declarava rei dos judeus. Os soldados
adoraram a Jesus de uma maneira escarnecedora. Eles se prostravam diante dele, um por um, para dizerem: salve, Rei dos Judeus. Tudo era uma grande zombaria. Os soldados também batiam em Jesus. Como Jesus se declarava rei, eles deram para ele um cetro real. Os soldados colocaram nas mãos de Jesus um caniço, para simbolizar o cetro do rei, em tom de zombaria. E um após outro, os soldados viam e batiam em nosso Senhor. Diz a Escritura que os soldados também cuspiam em Jesus. No ano de 2016, numa sessão da Câmara dos Deputados que tratou sobre a votação do impeachment do então presidente, um parlamentar cuspiu em outro. Vocês se lembram? Cena lamentável e deplorável. Jesus Cristo sofreu semelhante agressão e desrespeito daqueles a quem ele tão somente fez o bem. Os soldados despiram a Jesus do manto de púrpura e o vestiram novamente com as suas próprias vestes. Você já tirou com rapidez esparadrapo ou fita adesiva da pele? Dói, não é? Então imagina só aquele manto de púrpura que grudou no sangue de nosso Senhor e de repente aquilo é retirado com força e com violência. Certamente doeu demais. Da sede oficial de Pilatos na parte noroeste da cidade, Jesus é conduzido para fora dos limites de Jerusalém, para a região denominada de Gólgota ou Calvário, onde ele seria violentamente crucificado. E é nesse momento que Jesus caminha na direção do Calvário, que a história de Jesus se cruza com a história de um camarada chamado Simão, um homem da região de Cirene, atual Líbia. Simão se encontra com Jesus. E desse encontro a gente aprende algumas lições muito especiais. Desse encontro aparentemente desintencional, ocorre transformação, ocorre novidade de vida. Em primeiro lugar, o texto fala-nos sobre obrigação. A vida da gente é feita de um monte de obrigações que a gente não gostaria de precisar fazer, não é verdade? Acordar muito cedo para ir trabalhar, para ir pegar o trem ou o ônibus, lavar a louça depois do almoço da Páscoa, lavar o quintal, porque o cachorrinho insiste em fazer xixi em diferentes pontos. Enfim, a vida da gente é cheia de obrigações chatas. A vida da gente é cheia de coisas que a gente não gostaria de fazer, se tivéssemos a opção. Simão não queria carregar a cruz. Simão não queria se envolver com aquilo. Simão não queria se envolver com criminosos. Afinal de contas, a morte por crucificação era endereçada às piores pessoas da sociedade romana. Simão não queria ter parte com aquela história, porém ele foi obrigado. E obrigaram a Simão Cirineu que passava a carregar-lhe a cruz. A execução acontecia como de costume e de acordo com a lei, fora da cidade de Jerusalém. Os condenados à crucificação tinham a obrigação de carregar a sua própria cruz, ou pelo menos o patíbulo, aquela parte horizontal da cruz. O costume romano local era o de submeter o condenado à vergonha, à ignomínia de carregar o instrumento da sua própria morte. E Jesus carrega a sua cruz, não por muito tempo, visto que ele já estava muito comprometido por conta da violência que havia recebido, e os soldados romanos tinham medo dele padecer ali no caminho para o Calvário. Consideremos o que Jesus Cristo vem experimentando nas últimas 15 horas. Nas últimas 15 horas, Jesus Cristo precisou
lidar com a atmosfera tensa no cenáculo. Nosso Senhor precisou lidar com a traição de Judas Iscariotes. Nosso Senhor precisou lidar com a angústia do Getsêmani. Jesus Cristo precisou suportar a deserção dos seus discípulos, o julgamento hipócrita do Sinédrio, o escárnio no palácio do sumo sacerdote Caifás. Jesus Cristo precisou suportar a negação de seu discípulo mais chegado, mais amigo, mais proeminente e mais covarde. Jesus Cristo precisou suportar o julgamento injusto, os açoites terríveis, a sentença de morte e, finalmente, os açoites dos soldados no pretório. Humanamente falando, é surpreendente o fato de que, após tudo isso, Jesus ainda tem a força para carregar a sua cruz. Jesus cai, pressionado pelo peso sobre seus ombros, e os legionários romanos, exercendo o seu direito de requisitar ou exigir a cooperação das pessoas, forçam a Simão, homem robusto do campo, a participar daquilo, carregando a cruz de Jesus. Havia uma regra romana que estipulava mais ou menos o seguinte: todo romano tinha o direito, por força de lei, de obrigar qualquer judeu a carregar um fardo pesado por até 1 milha, cerca de 1,5 km. Então imagine só você acorda de manhã em Jerusalém, vai para o trabalho, está quase chegando no escritório, quando um soldado olha para você e diz: ô fulano, você mesmo, vem aqui, pega essa mochila e leva do outro lado da cidade. E você não poderia desrespeitar aquela ordem, era lei. E é dentro desse contexto que a gente precisa compreender as palavras de Jesus em Mateus 5,41, onde lemos: se alguém te obrigar a andar 1 milha, era essa lei, vai com ele 2. Simão estava em Jerusalém, ele era judeu, ele estava ali para observar a Páscoa judaica, foi ao campo e, ao regressar, vê uma grande multidão. E multidões despertam a nossa curiosidade, não é verdade? Eu tenho certeza de que você, em algum momento da vida, ao ver aquela rodinha no centro da cidade, você já parou para dar uma olhada no que estava acontecendo. Multidões despertam a nossa atenção. Simão foi lá e ele se comprometeu com o que estava acontecendo ali, pois o soldado romano exigiu que ele levasse a cruz de Jesus até ao Calvário. Que aborrecimento não deverá ter sentido Simão ao ver-se inesperadamente envolvido naquela história. Simeão faz o que deve fazer, com grande relutância, seguramente. Machado de Assis, escrevendo Dom Casmurro, escreveu uma frase que eu achei muito curiosa. Ele afirmou o seguinte: a vida é cheia de obrigações que a gente cumpre, por mais vontade que tenhamos de as infringir deslavadamente. E eu acredito que o escritor está corretíssimo. A vida é cheia de obrigações que a gente não gostaria de observar. Ou seja, ninguém faz só o que deseja, ninguém faz só o que gosta. Simeão começou a carregar a cruz de Jesus involuntariamente. Simeão começou a seguir a Jesus por força de obrigação. Mas a história continua. E o episódio aqui possui fortes acentos de discipulado. Marcos declara que Simão passava quando foi pressionado a prestar o serviço de carregar a cruz. E esse verbo aqui, passar, foi empregado por Marcos apenas em outras 2 ocasiões.
E em ambas as passagens o contexto é de discipulado, o contexto é de seguimento a Jesus. A gente encontra esse verbo no verso 16 do capítulo 1 e também no verso 13 do capítulo 2. Ou seja, o texto está insinuando discipulado, seguimento a Jesus. E há um outro detalhe cheio de ironia do ponto de vista da literatura. O nome do primeiro discípulo de Jesus não foi Simão. E Simão não prometeu seguir Jesus até o fim. Todavia, ele e os demais discípulos desertaram na hora em que Jesus mais precisou. A ironia do Evangelho de Marcos é um outro Simão precisar aparecer na cena para carregar a cruz de Jesus. Acontece que daquele encontro involuntário, acontece que daquele encontro indesejado brotou a fé. Simão se converte a Jesus. Eu fico imaginando que o comportamento de Jesus, as 7 palavras que Jesus pronunciou na cruz, enfim, tudo aquilo deixou uma impressão muito forte em Simão, de modo que ele se converteu e ele levou os seus à vida com Jesus, ao relacionamento com Jesus. Simão é o tipo de crente que eu admiro e que eu desejo muito ser. Porque Simão é crente, e ele tem esposa crente, e ele tem filhos crentes. O homem se converteu a Jesus e o homem foi instrumento de Deus para a conversão dos seus. Como é que eu sei que a família de Simão era crente? Quando Paulo está saudando os seus irmãos em Roma, ele saúda a esposa de Simão e seu filho. Olha lá, Romano, que os meus filhos confirmem na idade da razão a fé que estão herdando de seus pais. Simão é crente, tem a esposa crente e tem os filhos crentes. E uma das coisas mais especiais e extraordinárias que pode acontecer no mundo é um camarada simples e crente, com a sua esposa simples e crente, e com os seus filhos simples e crentes. Essa é a coisa mais especial que há no mundo. Quis a providência divina que daquele encontro com Jesus nascesse a fé no coração de Simão e ele se tornasse literalmente o primeiro cristão a seguir a Jesus e a tomar a sua cruz. O homem que não queria ter parte com aquilo é o primeiro cristão a tomar a sua cruz e seguir o Mestre. Nós lemos no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, no verso 34, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Ser discípulo exige uma autonegação, que envolve pelo menos 2 fatores. Em primeiro lugar, é a negação do eu. Quando a gente se converte, o mais importante na vida deixa de ser a gente, deixa de ser o nosso gosto, deixa de ser a nossa preferência. O que mais importa é o Senhor e a sua vontade. O indivíduo que se converteu a Jesus passa por esse processo de alteração, de reconfiguração das prioridades. O mais importante é o Senhor, não sou eu. Em segundo lugar, esse processo de tornar-se discípulo de Jesus envolve uma renúncia radical a toda espécie de auto-idolatria. A gente sabe que a gente não vale muita coisa e que a gente precisa do Senhor. E que a gente precisa dessa salvação que só Jesus pode nos oferecer. Ser discípulo de Jesus implica em tomar uma cruz. E essa cruz, gente, não é uma doença, não é um inimigo, não é uma fraqueza, não é uma dor, não é um filho rebelde, não é um casamento infeliz. Talvez essas coisas sejam consequências de más escolhas.
Porque tomar a cruz é a nossa disposição de morrer para nós mesmos, para os nossos prazeres e para os nossos deleites. Tomar a cruz é morrer para o pecado e viver para o Senhor. Simão começou a seguir a Jesus sem nenhuma intenção. Ele foi obrigado, aquilo foi imposto. Mas depois de render-se a Jesus, tomar a sua cruz passou a ser algo absolutamente voluntário e prazeroso para Simão. E é assim com todo crente. Vale a pena seguir a Jesus. Vale a pena obedecer o Mestre. Eu encontro minha satisfação e contentamento na vontade do Senhor e não na minha. Então tem coisa na vida que começa de forma involuntária e depois se transforma, se transmuta em coisa altamente voluntária. Seguir a Jesus e tomar a sua cruz é exemplo disso. Eu queria encerrar essa reflexão recuperando e compartilhando com vocês uma frase atribuída ao reformador João Calvino. Cabia a ele absorver a morte. Quem o poderia, senão a vida? Cabia a ele vencer o pecado. Quem o poderia, senão a própria justiça? Portanto, o clementíssimo Deus fez a si, na pessoa do unigênito, o nosso Redentor, quando nos quis redimidos. Jesus Cristo é o nosso Salvador. Ele viveu por nós, morreu por nós e ressuscitou. A morte perde o seu poder onde não há pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. É por isso que Jesus Cristo ressuscitou, porque ele não tinha dívida para pagar. Ele obedeceu à lei de Deus de cabo a rabo. Ele obedeceu à lei de Deus integralmente e ele se fez pecado na cruz. Porém, ele venceu a morte e garante semelhante vitória a todo aquele que nele crê.